Muito bom dia, meus queridos filhos e filhas. 14 de fevereiro de 2026, neste sábado da quinta semana do tempo comum, a igreja celebra a memória de São Cirilo, monge, e São Metódio, bispo. Louvado seja Deus pela sua presença, pela sua companhia nesta manhã desse sábado. Vos saúdo com a paz de Jesus. Sintam-se todos bem acolhidos, bem-vindos. É um prazer, um privilégio sempre nos encontrarmos. Bom demais, minha gente. E sabadou, né? Sabadou. Chegamos ao sábado de carnaval, né? Hoje, esses dias de conviver com as pessoas, de descanso, mas também dias de refletirmos a prudência, o cuidado, né? Tem muita gente descabeçada por aí, né? Muita gente indo viajar, não sei se você está indo viajar, se você está trabalhando, se você está acordando agora, se já está na labuta. Enfim, que todos nós nos sintamos abraçados e acolhidos pelo Senhor nosso Deus. Iniciamos este nosso programa neste sábado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículos do 26 ao 32, capítulo 13, versículos do 33 ao 34. Naqueles dias, Jeroboão refletiu consigo mesmo: como estão as coisas? O rei vai voltar à casa de Davi. Se este povo continuar a subir ao templo do Senhor em Jerusalém para oferecer sacrifícios, seu coração se voltará para o seu soberano Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e se voltarão para Roboão, rei de Judá. Depois de ter refletido bem, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: não subais mais a Jerusalém. Eis aqui, Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Colocou um bezerro em Betel e outro em Dan. Isto foi ocasião de pecado, pois o povo ia em procissão até Dan para adorar um dos bezerros. Jeroboão construiu também templos sobre lugares altos e designou como sacerdotes homens tirados do povo que não eram filhos de Levi. E instituiu uma festa no dia 15 do 8º mês, à semelhança da que era celebrada em Judá, e subiu ao altar. Fez a mesma coisa em Betel, para sacrificar aos bezerros que havia feito, e estabeleceu em Betel sacerdotes nos santuários que tinham construído nos lugares altos. Depois disso, Jeroboão não abandonou o seu mau caminho, mas continuou a tomar homens do meio do povo e a constituí-los sacerdotes dos santuários dos lugares altos. Todo aquele que queria era consagrado e se tornava sacerdote dos lugares altos. Esse modo de proceder fez cair em pecado a casa de Jeroboão e provocou a sua ruína e o seu extermínio da face da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Vamos entender um pouquinho, mais uma vez, né? A sequência histórica que é narrada pelos livros bíblicos, né? Nós sabemos que a história de Israel, como povo, né? Como povo constituído por Deus, começou lá em Abraão, Isaac, Jacó. Depois nós temos os filhos de Jacó, né? E da descendência dos filhos de Jacó vem as chamadas 12 tribos. Depois as 12 tribos vão formar um povo nômade, né? Esse povo, quando esse povo chega na Terra Prometida, um tempo depois, esse povo vai desejar se tornar uma monarquia, né? Então o povo vai se tornar uma monarquia ou um reino, né? E aí tem a pessoa do rei, né? Então o povo vai eleger o primeiro rei, que é Saul. Depois de Saul vem Davi. Depois de Davi vem Salomão.
E nós acompanhamos nessa semana que Salomão, no fim da sua vida, ele foi infiel a Deus e, como consequência, veio a divisão do reino. Tá? A gente pode perceber, gente, que as coisas trágicas que acontecem no antigo povo, na descrição de todos os livros bíblicos, nunca é iniciativa divina. Nunca é. É sempre devido ao pecado do povo, como agora. Salomão foi infiel, começou a adorar deuses falsos. Começou a adorar deuses falsos, nós ouvimos anteontem, né? E aí veio a consequência, a divisão do reino. Aí 10 tribos ficaram para o norte e 2 para o sul. Preste bem atenção. O filho de Salomão se chamava Roboão, tá? Então, quando Salomão ele morre, Roboão ele assume o reino unificado. Só que, por causa das taxas de impostos e de algumas outras confusões, né? As pessoas da parte do norte começaram a se incomodar e eles elegeram um rei só para o norte por conta própria, que é Jeroboão. O nome é parecido, né, gente? Então, Roboão é o nome do filho de Salomão. O povo do Reino do Norte quis se separar. Eles elegeram um novo rei, que é Jeroboão. Aí tem algumas problemáticas, né? Jeroboão, ele não era da dinastia davídica, não era do reino de Judá. A dinastia de Davi é do reino de Judá. Jeroboão me parece que era da tribo de Efraim. Eu não tenho certeza, mas quase certeza, né? Ora, já tem um problema, porque Deus sonhou com o seu povo ser conduzido pela dinastia davídica. Inclusive, Deus prometeu a Davi uma posteridade, prometeu a Davi um reino perene. Então aí já está uma primeira problemática. Depois existe uma segunda problemática para nós entendermos. Quando o reino do norte, que são as 10 tribos, se separam, né? Lá no reino do sul, o reino do norte continuou com o mesmo nome, Israel. Israel era o nome do reino unificado, e depois que separa a parte do norte, as 10 tribos continuam com o mesmo nome, Reino de Israel. Tá? As tribos do sul, que ficaram 2, né? Judá e Benjamim, passaram a se chamar tribos de Judá, tá? Ou Reino de Judá, tá bom? O rei Roboão, descendente legítimo de Salomão, por consequência também de Davi, ele ficou no sul. A capital, que era a capital do reino unificado, ficou no sul, ficou em Judá, que é Jerusalém. Tá? Em Jerusalém tinha o templo, né? No templo tinham os levitas, né? Dos levitas vinham os sacerdotes, que eram originalmente sacerdotes da tribo de Levi. Então tudo esquematizado e correto, ficou por sul. Quando tem essa divisão, o reino do norte fica sem capital, o reino do norte fica sem templo, o reino do norte fica sem sacerdotes legítimos, né? E o reino do norte fica sem rei, por isso eles escolheram Jeroboão. Vocês conseguem perceber que o reino do norte ficou sem nada, eles inventaram tudo. Inventaram o rei Jeroboão, que não é descendente de Davi. Inventaram uma capital, que vai ser depois Samaria. Inventaram templos. Nós ouvimos hoje nessa leitura que o rei Jeroboão mandou construir, mandou erigir bezerros de ouro, né, nos templos que ele construiu. Ele construiu um templo em Betel e construiu outro templo em Dan. São 2 tribos, são duas localidades, né? Dentre as 10 tribos lá do Reino do Norte, Dan e Betel. E aí, 2 localidades. Construiu templos nesse lugar,
pôs bezerro de ouro, por quê? Porque eles não tinham sacerdote legítimo. Aí inventou os sacerdotes, pegou algumas pessoas do povo e falou assim: vocês são sacerdotes a partir de hoje. E colocou essas pessoas para servir nesses 2 santuários. Olha a confusão, gente. A confusão, né, que nós vemos aí nesse texto de hoje. E Jeroboão, né, aí nasce uma política baseada no medo. Que Jeroboão ele tem medo de perder o seu poder, que na verdade nem é seu, né? Se o povo continuar indo a Jerusalém. Por isso que ele proíbe o povo de ir para Jerusalém, o reino do norte, né? Vocês estão proibidos de ir lá para Jerusalém para poder prestar culto. Aí ele constrói o templo em Betel e em Dan. Agora vocês não precisam mais, que a gente tem templo aqui, a gente tem igreja aqui, né? Então, mas ele não se converte, né? Essa que é a questão. A questão principal não é nem apenas a idolatria. Idolatria é algo que aborrece o coração de Deus, né? Mas a questão principal aqui é a substituição do Senhor por uma religião feita para manter o controle. Ele inventou uma religião para manter o controle daquele povo do Reino do Norte. Tá? Então, gente, o texto começa falando assim: Jeroboão pensou consigo. Olha só. O reino pode voltar para a casa de Davi. Ou seja, eu posso ser destituído do Reino do Norte se o povo continuar indo lá para Jerusalém. Eles vão querer voltar para ter um rei só. Então, o texto mostra a origem do mal num diálogo interior, né? É aquilo que Jesus falava no evangelho dessa semana, acho que 3 dias atrás, né? A impureza não está nos alimentos em que eu como. A impureza está naquilo que sai do meu coração, né? Jeroboão pensou consigo, ou seja, dentro do seu coração tinha maldade, um medo, um cálculo político, né? Então, o povo pode querer voltar para, né, a pertencer a Roboão, ao reino de Judá, né? Então, aí ele cria um sistema, né? Ele desloca a religião do lugar da aliança para o lugar da utilidade, né? Se o povo for a Jerusalém, eu perco. Então, o bezerro de ouro retoma a memória do Êxodo, né? Se nós formos lá no livro do Êxodo, a perversidade do povo de Israel, né? Então, e ainda ele diz assim: os deuses que te fizeram sair do Egito não é o Deus que está lá em Jerusalém, a quem os judeus adoram, mas são esses deuses aqui, ó, são esses bezerros de ouro que te fizeram sair do Egito. Ainda engana o povo, gente. Legitima um culto novo, um culto errado. Falsifica o passado, mente, né? A fé vira uma propaganda, né? A história sagrada é manipulada, é modificada, né? Então, para a nossa vida, gente, o texto revela um mecanismo comum. O medo fabrica ídolos. Quando eu temo perder status, perder segurança, perder afeto, perder controle, eu posso criar bezerros, né, que podem ser atalhos espirituais, justificativas, compensações. Também um alerta para o risco de usar a linguagem de fé para sustentar as escolhas que, no fundo, são autopreservação. A pergunta honesta que nós devemos nos fazer é: as nossas decisões nascem da confiança em Deus ou do medo de perder algo? Né? Olha só, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Por exemplo, uma pessoa que tem um poder na sua empresa, e ela está percebendo que ela vai ser destituída. Ela vai manipulando, ela vai armando, ela vai fazendo as coisas assim. Sempre a questão, o medo de perder o poder, né, produz uma consequência direta em alguém. Algumas pessoas vão sofrer, né? Outra coisa para a gente poder entender, né?
as pessoas que têm medo de perderem bens materiais, né? Vivem engaioladas, né? Afastadas do mundo. Ou seja, o medo fez com que as pessoas elas criassem e elegissem um Deus, né? Que é a falsa segurança. Porque é falsa, né, gente? É falsa segurança. Então nós vamos percebendo, gente, que nós também podemos, à semelhança de Jeroboão, né, perverter algo que é tão abençoado por Deus e que é vontade de Deus por causa dos nossos interesses secundários. Então temos que tomar cuidado, né? Cuidado. Depois o texto vai mostrar que Jeroboão vai colocar em Betel e em Dan os bezerros, né, as imagens para adoração. Então, Jeroboão ele não cria apenas uma imagem, né? Ele cria um sistema completo. Né? Ele escolhe lugares, ele cria uma liturgia alternativa, ele cria festas que são semelhantes às festas antigas lá do reino de Judá, do templo de Jerusalém. Para quê? Para poder confundir a cabeça do povo. Ele cria um sacerdócio paralelo, que não é levítico, ou seja, não são sacerdotes, na verdade. Né? Ele cria uma prática repetida, um rito próprio para poder confundir a cabeça do povo, fazer o povo esquecer o rito lá de Jerusalém. Então o narrador interpreta a ocasião de pecado. A expressão do texto bíblico essa foi uma ocasião de pecado. Não é neutralidade cultural, é um dispositivo que produz desvio, né? Semelhante à festa de lá, de Jerusalém. Essa expressão é crucial. Ela não destrói a forma religiosa, ela imita para torná-la aceitável, né? Ele quer que tudo que ele está fazendo seja aceitável e o povo esqueça o reino do sul. Então, é a aparência de continuidade com a ruptura no conteúdo. Vocês conseguem entender? Né? Então, há um alerta, gente, contra a fé por conveniência. Quando eu começo a ajustar a prática cristã para caber nos meus interesses, eu posso manter formas, ou seja, palavras, ritos, hábitos, mas eu posso perder o essencial, que é a obediência e a verdade do culto. Né? Também é um chamado para a gente discernir, né? Algumas coisas não são apenas tentações pessoais. Algumas coisas da nossa iniciativa viram estruturas, né? Estruturas que me puxam sempre para o mesmo lugar. Se eu quero conversão real, talvez eu precise mexer em rotinas, em ambientes, em escolhas que alimentam o pecado. Esse povo vai começar a participar desse culto idólatra ali, ele vai perder a consciência da verdade. Então, às vezes, para nós nos libertarmos, nos tornarmos livres e sermos amantes da verdade, nós precisamos sair de alguns ambientes, sair de alguns lugares, sair de algumas realidades. É o que o texto nos sugere hoje, né? E, gente, não tem como deixar de dizer a vocês que isso me veio na mente, sempre quando eu leio esse trecho bíblico, me vem na mente a reforma protestante que aconteceu lá no século XVI. Né? Nós tínhamos uma única igreja, a igreja instituída por Jesus Cristo. Nós já tínhamos passado por várias divisões, mas não divisões estruturais. Tinha o cisma do Oriente, lá no ano de 1054, mas que não acabou com o sacerdócio ministerial, né? Mas agora me vem na cabeça muito isso, né? A reforma protestante do século XVI. Simplesmente algumas pessoas saíram e fizeram a mesma coisa que o rei Jeroboão, né? Inventaram sacerdote, inventaram pastores, inventaram coisas, e muita gente vai atrás, né? Para nossa reflexão isso um pouco, né? Gente, nós somos católicos. Nós temos o verdadeiro sacerdócio, que vem dos apóstolos, que vem de Jesus Cristo por consequência.
Nós temos os sacramentos, que são instituições divinas, vieram de Jesus Cristo por excelência, né? Nós não podemos deixar isso se perder. O reino do sul, Judá, permaneceu intacto. Continuou o culto, né? Continuaram os sacerdotes legítimos da tribo de Levi, continuaram os reis. Nós vamos ver que depois, 2 séculos depois, né, da confusão do Reino do Norte, o Reino do Sul também vai se perverter, mas isso é um assunto mais para frente. Mas continuaram os reis legítimos. Então, é para nossa reflexão isso. Para nossa reflexão, né? E aí, o texto vai dizer que Jeroboão, ele não se afastou do seu mau caminho, continuou fazendo sacerdotes ilegítimos, né? Continuou prestando culto a deuses falsos, ou seja, depois desses acontecimentos, ou seja, aponta para advertências anteriores, no capítulo 13, né? Que não foram acolhidas. O problema já não é a falta de aviso, mas o endurecimento do coração, né? O culto virou instrumento de poder, o sacerdócio virou instrumento de nomeação política. O rei quem nomeava o sacerdote. Uma ruína, um extermínio. Então, o texto questiona aqui a insistência no erro. Quando a pessoa não se afasta do seu mau caminho, ela deixa de estar só caindo e passa a caminhar na queda, né? Texto fantástico de hoje, né, para nossa reflexão. Então, gente, olha só, para dar um fecho aqui, essa pergunta final é simples e decisiva. O que eu sei que eu preciso deixar, mas eu continuo repetindo? A gente tem que tomar pelo menos consciência das nossas fragilidades, dos nossos defeitos, né, gente? Porque tem gente que vai na igreja e sabe que tem uma situação da sua vida que é ferida, que é debilidade, que é miséria, e tem muita gente que reafirma aquilo como se não fosse. A gente precisa aceitar o que é débil na gente. Todos nós temos. Isso é autenticidade, isso é humildade, né? Então, concluindo o texto de hoje, para nós não delongarmos muito esse programa de hoje, os ídolos nascem do medo e do desejo de controle, né? Jeroboão, ele cria soluções religiosas para garantir o seu poder. O pecado, ele se fortalece quando ele vira sistema, gente, né? Não é só uma queda pontual, é uma estrutura que educa o povo para o erro. Isso pode acontecer no nosso país, viu, gente? A questão do aborto, o aborto ser compreendido como algo bom nas escolas, né? Na sociedade, isso é iniquidade. É o que aconteceu aqui. Claro, eu falei do aborto, mas tem tantas outras coisas, né? As discriminações, os preconceitos, né? E tantas outras coisas que não são boas socialmente. Depois, a falsificação da fé costuma imitar o verdadeiro. Você que está me escutando, né? Estude a doutrina da igreja para você se solidificar na sua fé. Tem gente de longos anos que caminha na igreja, depois de longos anos, escuta uma doutrina aí e sai da igreja e cai fora. No fundo, por quê? Porque não teve raízes, não teve profundidade. Não existe duas verdades, gente. Não existe, né? Então, que a leitura, essa palavra de hoje, essa reflexão nos ajude a nos fortalecermos naquilo que nós cremos como ideal, que é o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, Filho do Pai, né? Enfim, que essa liturgia de hoje nos ajude a nos tornarmos mais convictos naquilo que nós cremos. Desejo a vocês um excelente fim de semana, força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, sábado, amanhã é domingo, então amanhã nós temos a postagem da homilia dominical. Nós retomamos este nosso programa Reflexão Diária na próxima segunda-feira. Aproveitem bem esse fim de semana de feriado prolongado, né? Curtir, descansar, aproveitar com prudência. Que Deus esteja a nos proteger. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.